Oi pessoal, tudo bem? Eu trouxe hoje para vocês um tema sobre a Páscoa, afinal a gente está nessa época e eu sei que é uma grande dúvida de todos vocês, inclusive de uma paciente minha, que ela falou assim: eu tô morrendo de vontade de comer o ovo de Páscoa, mas tô com medo de atrapalhar todo o processo de reeducação alimentar. Então eu trouxe esse tema para poder ajudar vocês com 16 dicas de como manter a saúde e o peso, mesmo dentro do processo de reeducação alimentar. Então vamos lá, a dica número 1 é para vocês comerem ovo, afinal é Páscoa e é uma época do ano, então o processo de reeducação alimentar ele dura para a vida toda. Então a gente não tem que pensar que vai fazer um plano alimentar ali por 3 meses, seguir certinho e depois comer um monte de besteira tudo de novo, porque aí a gente acaba ficando no efeito sanfona e acaba também não trazendo saúde, né? Porque a saúde é a gente colocar os hábitos saudáveis da alimentação todos os dias. E uma época ou outra a gente vai acabar comendo uma besteira, um chocolate que nem na Páscoa, mas aí não vai impactar. E aí a gente tem que ter, na verdade, planejamento para essas épocas. Então essa é a primeira dica, para comer sim, não é para passar vontade, porque senão acaba também desistindo do processo de reeducação alimentar, porque as pessoas acham que não pode comer as coisas, não pode comer o que gosta, então a gente tem que ter equilíbrio para também conseguir manter esse processo. A segunda dica é para vocês escolherem apenas um ovo e que goste muito, porque senão vocês vão falar assim: eu vou comprar um ovo de prestígio, um ovo de chocolate branco, um ovo de chocolate amargo, e aí quando chega no final do ano ainda tem ovo. Então escolhe um só, porque aí vocês vão estar escolhendo o sabor preferido mesmo e também não vai impactar por tanto tempo, né? Vai acabar esse ovo e não vai durar até o ano inteiro. A terceira dica é para vocês escolherem um ovo de Páscoa acima de 70% cacau, que seria o ovo amargo, né? O chocolate amargo. Por que seria melhor essa opção? Ela vai ter bastante gordura também, porque o cacau tem bastante gordura, só que ela vai ter muito menos açúcar e vocês vão estar consumindo muito mais os benefícios do cacau. A quarta dica é para vocês fracionarem. Então, o que significa isso? Vocês podem consumir sim o ovo de Páscoa, mas não precisa consumir tudo em um dia só, né? Porque às vezes chega o ovo e a gente fica naquela empolgação e quer consumir tudo de uma vez. Então fracione. O ideal seria que vocês consumissem 25 gramas por dia. Eu sei que é pouquinho, mas é uma forma de não impactar para o ganho de peso, porque se vocês comerem de uma vez vai acabar impactando, naquela semana vocês vão se pesar e já vai ter um arrependimento. Vocês consumindo 25 gramas tem vários benefícios. Primeiro, o ovo vai durar muito mais. Se for um ovo, por exemplo, de 360 gramas, ele vai durar mais ou menos de 14 a 15 dias. Então vocês vão economizar, vai conseguir comprar um ovo só porque ele vai durar bastante. Então não vai acabar e ficar com vontade de comer outro. Outra coisa também é que consumindo essa quantidade, a gente acaba consumindo em torno de 146 calorias por dia. Então não vai ultrapassar tanto no plano alimentar de vocês. A quinta dica é que eu vou passar para vocês qual é a ordem do tipo de chocolate que vocês deveriam consumir, do melhor para o pior, né? Então, o ideal seria que vocês consumissem o chocolate amargo, que ele vai ter acima de 70% cacau. Então, com essa quantidade de cacau de 70%, né, acima de 70%, vocês vão conseguir ter os benefícios do cacau, que seriam os compostos fenólicos, um deles é os flavonoides, e aí eles têm vários benefícios que depois eu vou montar para vocês um vídeo falando só dos benefícios do cacau. No meu Instagram eu tenho uma publicação mais de forma escrita, mas ele também tem muitos antioxidantes, ajuda principalmente as mulheres na TPM e por aí vai, mas eu não vou estender muito porque já tem bastante dica. Depois a gente tem o ovo de Páscoa de chocolate meio amargo, então que contém acima de 40% de cacau, só que aí já não é suficiente pra gente ter os benefícios, porque vocês vão estar comendo um pedacinho só e aí aquela quantidade de cacau não é suficiente, né? E aí ele vai ter menos leite e açúcar também do que um chocolate ao leite. Daí a outra opção seria vocês consumirem o ovo de Páscoa de chocolate ao leite, só que aí ele vai ter no máximo 30% aí de cacau
E aí ele pode vir com muito mais açúcar, pode ter até leite em pó, gordura hidrogenada, que é o pior tipo de gordura. Alguns têm, alguns não têm, né? Mas ele já acaba tendo muito mais açúcar que os outros, que o chocolate amargo, por exemplo, né? Então essa seria a terceira opção, da melhor para pior, que aí já seria uma pior opção, né? E aí a última opção, que seria a opção não saudável do ovo de Páscoa, seria o de chocolate branco, que aí eu não sei se vocês sabem, mas ele não é considerado um chocolate, porque ele deveria ter os sólidos do cacau e não tem, para ser considerado um chocolate. Então como é que ele é feito? É de manteiga de cacau, tem leite, né, na sua composição, tem também muito açúcar, às vezes vai também alguns aromas artificiais, vai às vezes baunilha, enfim, e vai ter muito mais nutrientes ruins e nada do benefício do cacau. Então essa seria a última opção aí para vocês escolherem. Então a sexta dica é para vocês manterem a alimentação saudável antes, durante e depois da Páscoa, né? Porque a gente tem que ter uma alimentação equilibrada para o resto das nossas vidas. Então consuma bastante frutas, verduras, legumes, proteína, gorduras boas, fibras também, porque aí se vocês ao longo do dia consumiram várias alimentações saudáveis, não vai ser um pedacinho do chocolate que vai impactar no plano alimentar de vocês. E a sétima dica é para vocês não consumirem outros doces além do ovo de Páscoa. A oitava dica é para vocês tomarem cuidado com os ovos de Páscoa diet. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu vou consumir os alimentos diet, porque aí não vai ter o açúcar e eu também não vou ganhar o peso. Só que o que acontece? Muitas vezes eles tiram o açúcar, né? Porque o diet eles vão fazer ali com restrição de algum nutriente. No caso do ovo de Páscoa, normalmente eles tiram o açúcar. E aí esse ovo de Páscoa seria para quem é diabético, porque aí a pessoa não pode consumir o açúcar de jeito nenhum. Só que aí o que acontece? Eles tiram o açúcar e colocam muito mais gordura. E muitas vezes é gordura trans, que é aquela pior tipo de gordura. E aí às vezes colocam também outros aditivos químicos, eles modificam muito o alimento para ficar saboroso, porque quando você tira o açúcar, o sabor já não é o mesmo. Então acaba tendo modificação e tem muito mais aditivo químico. Então às vezes você até tá comendo menos açúcar, mas não menos caloria e também numa qualidade muito pior. A nona dica é para vocês terem equilíbrio. Porque, eu fui escolher meu ovo de Páscoa, eu prefiro aqueles mais caseiros, né? Quando eu fui escolher, eu vi que tinha ovo de até 1 quilo. Daí eu falei, nossa, quem que aguenta consumir 1 quilo? Então tem que ter equilíbrio também. Vocês podem consumir, mas escolhe um ovo de pequeno a médio, de mais ou menos umas 360 gramas, tá ótimo, vai matar à vontade, vai durar 14 dias, né? Então não precisa, só porque chegou a Páscoa, comer todo o chocolate do mundo. Bom, e a 10ª dica é para vocês se desafiarem. O que eu faço? Com os meus pacientes, eu trabalho muito com desafios e metas semanais. Então, já que vocês vão consumir ovo de Páscoa, vocês podem colocar um desafio para impactar menos o consumo do ovo de Páscoa. Então, por exemplo, um dos desafios poderia ser, eu vou treinar durante 5 vezes na semana por 30 minutos, sei lá, 2 semanas antes da Páscoa e depois 2 semanas depois até terminar ali o ovo. Então seria uma das formas e depois, óbvio, que o ideal seria manter a atividade física. Mas às vezes se você já não faz nada, coloca uma meta dessas, porque aí você vai consumir o ovo, mas vai estar gastando também calorias ali no exercício. Então não vai ter tanto impacto. Outra coisa, vocês poderiam se desafiar a consumir muito mais salada no almoço e na janta. Vai dar mais saciedade, vai ter mais fibras e vocês vão consumir um pouco menos do ovo também. Ou também se desafiar a não comer nenhum outro doce, sei lá, durante 1 mês, porque vocês vão estar consumindo o ovo de Páscoa. Então ir criando alguns desafios que vai impactar um pouco menos. Ou também se alimentar de forma saudável, das refeições todas certinhas durante 1 mês. E aí só o ovo de Páscoa que sairia ali da linha. Então cortar ali aqueles fast foods, pizza, sorvete, enfim. E a 11ª dica seria para vocês evitarem aqueles ovos de Páscoa recheados ou de colher. Então o pessoal às vezes até acaba vendendo um tamanho menor porque ele acaba pesando muito aquele monte de recheio. Então se vocês forem consumir ali a mesma quantidade, cheio de coisas, ou com doce de leite, por exemplo, vocês vão estar aumentando muito mais as calorias. E a 12ª dica
parece besta, mas vai ajudar bastante também. Vocês dividirem o ovo aí com a família. Então divide aí com os filhos, com o marido ou com a esposa, né? Então divide o ovo, porque assim todos vão matar à vontade, né? Ninguém vai ficar olhando ali o outro comer e ficar morrendo de vontade. E vocês vão consumir uma quantidade menor também. E vai também criar um momento ali de família, de estar consumindo o ovo de Páscoa todos juntos. E a 13ª dica é para vocês refletirem. Então, muitas vezes a gente acaba consumindo muitos doces ou muitos alimentos ruins por conta dos nossos sentimentos. Então, eu falo muito que ansiedade ou depressão ou até os momentos felizes estão associados muito com a alimentação. Então, reflita. Você tá comendo o ovo porque tá querendo minimizar ali uma ansiedade ou uma tristeza? Ou é porque realmente tá com vontade e é aquela época, né? Então é uma coisa até que eu pratico com os meus pacientes. Ah, comeu doce? Mas foi por quê? Tava muito estressado do trabalho? O que foi que fez consumir esse doce? Então tem um paciente minha que até escreve assim no diário alimentar. Eu consumi o doce, mas eu tava com muita vontade mesmo. E aí eu sabia que se eu fosse comer outras coisas não ia passar a vontade do doce, mas não era pra satisfazer algum sentimento ali, né? Então sempre reflita, e se for algum momento de ansiedade, de estresse ou de depressão, enfim, tentar achar outras alternativas. Então, por exemplo, às vezes ligar para um amigo e conversar, ou às vezes conversar com algum familiar, ler um livro, fazer atividade física, dançar, fazer yoga, que mais? Tem várias outras coisas, ouvir uma música, ou às vezes só ver um filme de comédia. Então tentar achar outras alternativas ali, também não descontar os sentimentos na alimentação, porque aí a gente acaba tendo uma certa compulsão, né? Comendo muito mais ali para tentar minimizar os efeitos daquele sentimento que a gente está tendo. E a 14ª dica é o horário. Então, quando consumir o ovo de Páscoa, né? Já que vai consumir, tentar escolher o melhor horário. Então, o ideal seria que vocês consumissem ali depois do almoço. Por quê? Vocês já vão ter consumido bastante fibras das saladas, vai ter muitos outros nutrientes, vai ter tido o carboidrato, um pouco de proteína, um pouco de gordura boa, seja do azeite ali que regou a salada. Então vocês vão consumir um pouco menos de chocolate, não vai ficar aquela vontade de consumir muito. E também o que acontece? Quando a gente consome um açúcar, algum alimento que tenha muito açúcar isoladamente, o nosso açúcar do sangue ele faz assim. Daí depois de pouco tempo ele já desce, e aí a gente sente fome e vontade de comer de novo. Então acaba criando um círculo vicioso. Então por isso que às vezes a gente fica fazendo aqueles lanchinhos de um monte de carboidrato, um monte de bolinho, bolacha, essas coisas que tem muito carboidrato e açúcar, a gente come, passa um tempo e quer comer de novo. Come e depois quer comer de novo. E também, por que eu não coloquei depois da janta? Porque a gente vai acabar indo dormir e vai ter muito menos atividade ali no dia. A gente normalmente é um momento que a gente já parou para descansar, de repente sentou na sala para ver um filme e depois vai dormir. Então aí acaba comendo chocolate e ele vai ser estocado ali como forma de gordura. Bom, e a 15ª dica, na verdade não é bem uma dica, é para vocês analisarem aqui junto comigo. Então eu coloquei aqui alguns ovos de Páscoa de algumas marcas e eu montei para vocês aqui em 25 gramas quantas calorias teriam e quanto que teria de caloria em um ovo de 360 gramas, que seria uma quantidade de um ovo de Páscoa médio. Entre 134 calorias a 146 calorias aí em 25 gramas. Mais ou menos para vocês terem uma ideia, se fosse um ovo, né, de 360 gramas, eu achei em torno aí de, deixa eu ver, o menor valor foi de 1.814,4 calorias e o maior aí que eu trouxe para vocês em questão de caloria foi de 2.102,4 calorias. Então vocês podem ver aí que um ovo de Páscoa de 360 gramas já tem muita caloria e por isso que eu falei de fracionar. Se vocês comerem tudo isso em um dia, dependendo da pessoa, às vezes é o que precisa de calorias para o dia todo. E a 16ª dica, ela é um pouquinho mais longa e eu vou resumir para vocês e vou deixar o detalhamento lá no meu blog, que eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo.
e para vocês entenderem também um pouquinho de quais alimentos podem minimizar um pouco esse impacto da gente estar consumindo ovo de Páscoa. E o que acontece? O ovo de Páscoa vai ter muito açúcar e vai ter muita gordura, e muitas vezes a gordura é de um tipo ruim. Então, que às vezes tem gordura trans, enfim. Então, o que acontece com o nosso organismo? O açúcar, ele deixa o nosso organismo muito mais inflamado. Ele também acaba fazendo com que alguns fungos podem se proliferar, então muitas mulheres acabam tendo a candidíase, né, que é aquela coceira vaginal, então acaba sendo por consumir muito açúcar, muito excesso de carboidrato, e aí o açúcar também acaba trazendo um desequilíbrio das bactérias do nosso intestino, que seria conhecida disbiose. Então a gente tem um equilíbrio ali de bactérias ruins, bactérias boas, e aí quando tem esse desequilíbrio acaba tendo uma quantidade de bactérias ruins muito maior, e elas adoram o açúcar. E acaba também com esse desequilíbrio por si só no nosso intestino, gerando também um processo inflamatório no nosso organismo, e aí que leva a longo prazo a várias outras doenças. Além disso também, o açúcar pode causar cárie, mau hálito, gordura no fígado quando é consumido em excesso também, e também levar a diabetes tipo 2 e também obesidade. Então, para minimizar todos esses efeitos ruins do açúcar, eu trouxe aqui algumas dicas de alimentos. Então, que alimentos que vão contribuir aí nesse consumo, durante esse consumo de açúcar? Seriam alimentos que são anti-inflamatórios, antioxidantes e também termogênicos, né? Porque aí acaba ajudando também o nosso metabolismo a ficar um pouco mais rápido e acelerando, né, o nosso metabolismo e fazendo com que a gente gaste um pouquinho mais de caloria, minimizando um pouco que a gente consumiu o ovo. Mas não significa que consumir o açúcar ou consumir doces, que se vocês consumirem essas coisas, vai poder consumir pro resto da vida. Então o ideal é que a gente retire sim o açúcar e quando for consumir, tentar também manter a inclusão desses alimentos que eu vou falar para vocês. Então vamos lá, um dos nutrientes seria o ômega 3, que ele é muito anti-inflamatório, então a gente tem que ter um equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6. Quando o ômega 6 está em excesso, acaba tendo mais inflamação. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Então onde que vocês podem encontrar o ômega 3 para incluir no dia a dia? Para quem não é vegetariano, poderia consumir o óleo de peixe, poderia consumir o salmão, sardinha, arenque, cavala, o crio. Então seriam todos peixes ali, né? E algas também. Então seria a fonte de estar incluindo no dia a dia. Para quem é vegetariano, vegano, a gente tem algumas fontes de origem vegetal. Não são tão bem absorvidas, mas ela é uma forma de estar incluindo também, que seria o óleo de linhaça, a chia, o gergelim, as castanhas, as nozes, vegetais também verde escuro. Daí o outro nutriente que vocês podem estar incluindo também seria a vitamina E. Então ela também é anti-inflamatória e antioxidante. Quando eu falo antioxidante, seria que ajuda a proteger as células contra os efeitos dos radicais livres. E aí, de uma forma mais simples, os radicais livres, eles são moléculas ali instáveis e que são geradas com estresse, com alimentos ruins que a gente consome, com poluição, enfim. E aí, como eles são moléculas instáveis, eles podem acabar levando ao envelhecimento precoce. Então, os antioxidantes, eles combatem aqui os radicais livres. Então, é como se fosse uma proteção. E aí, onde a gente vai encontrar a vitamina E? Então, a gente vai ter aí no óleo de cártamo, no óleo de açafrão, a gente vai ter também na semente de girassol, no abacate, no amendoim, no pistache, na avelã, na amêndoa, na gema de ovo, na sardinha, no espinafre, no brócolis também. Um outro nutriente para a gente incluir é a vitamina C, que também vai ter um papel antioxidante e anti-inflamatório, e ela vai ser encontrada principalmente na acerola, então é a fruta que mais tem vitamina C, limão, laranja, mamão, morango, no agrião, na rúcula, no brócolis. Aí o outro nutriente seria o zinco, que também tem um papel anti-inflamatório, antioxidante e ajuda também no controle da glicemia. E ele pode ser encontrado em ostras, em carnes vermelhas, na castanha de caju, castanha do Pará, castanha de baru, na amêndoa, na semente de abóbora, no feijão também,
na semente de gergelim. Daí o outro nutriente que a gente tem também é o magnésio, que também vai ser importante ali na atividade anti-inflamatória, e ele pode ser encontrado na semente de girassol, na semente de abóbora, no gergelim, na castanha do Pará, na castanha de caju, na linhaça também, no feijão, no cacau, no espinafre. Outro nutriente seria o selênio, que também é muito antioxidante, anti-inflamatório. E aí o principal alimento que tem é a castanha do Pará, então se consumir aí 2 castanhas do Pará já vai ser suficiente. Também tem na castanha de caju, também tem no amendoim, no pistache, nos frutos do mar, na sardinha, no brócolis, na couve, na espinafre e também tem no ovo. Daí a gente tem um composto bioativo que tem em alguns alimentos, que um deles é o resveratrol. É muito antioxidante, muito anti-inflamatório. Eu não vou falar de todos os benefícios do resveratrol, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, onde ele é encontrado? Nas uvas vermelhas, nas amoras, no amendoim, no cacau. Tem um outro composto bioativo que é a quercetina, que também vai ser antioxidante, anti-inflamatório e tem outros benefícios. E onde vocês podem encontrar? No vinho, nas frutas vermelhas, na maçã, na cebola, no alho e no brócolis também. E aí eu vou passar para vocês também agora alguns alimentos que vocês podem consumir em forma de chá e alguns deles como tempero. Então eles têm muito antioxidante, são anti-inflamatórios também e também ajudam a aumentar o nosso metabolismo porque eles são termogênicos. Então seria o gengibre, aí temos o açafrão ou cúrcuma, né, que tem gente que conhece mais como cúrcuma, tem a canela, o chá verde, o chá preto, o hibisco, a erva mate, né, do chá mate que a gente consome, e temos também a pimenta. Então são alguns chás e alimentos e temperos, né, porque a canela, o gengibre e a pimenta aí dá para usar como tempero, que a gente pode incluir. Então esse foi o vídeo de hoje, ficou um pouquinho longo, mas tem muitas dicas aí para vocês. E espero ter ajudado todos vocês e que vocês mantenham aí o processo de reeducação alimentar na Páscoa e mantenham a saúde e o peso em dia também. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem aí um like, se inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas, principalmente com quem gosta muito de ovo de Páscoa. Então compartilhe aí bastante para ajudar também o crescimento do canal. E é isso, pessoal. Até a próxima!